Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos para uma das aulas mais divertidas aí de sistemas operacionais, pelo menos para mim, né? Nem sempre para os alunos, que é aprender a fazer um port do sistema operacional que a gente desenvolveu para o HCS08, que é esse processador mais simples aqui, agora para um processador de 32 bits com mais registradores, que é o CodeFire V1, né? Então, nós vamos ver o que eu preciso fazer para adaptar o sistema operacional para esse outro processador. E provavelmente isso vai ser feito nos arquivos de port que nós já temos implementados para o HCS08, para aquele nosso sistema primitivo baseado em prioridades. Certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro passo eu vou usar a mesma IDE, né? A IDE Cold War da Freescale, aquela IDE antiga que eu tenho um simulador. E eu vou criar um projeto novo, só que agora não mais para a família HCS, mas para a família CodeFire. Eu vou usar a mesma série Q, eu vou usar o que tem mais memória e a simulação aqui. Tá? Então, vou chamar esse projeto de RTOS CodeFire V1. Tá? Então, vamos lá, avançar, Device Initialization, né? Finalizar. Criei o projeto, ele vai inicializar algumas coisas automaticamente, que nem a gente fez no outro projeto. E eu vou configurar o clock dele aqui também próximo aos 20 MHz que eu tinha lá no outro código. Então, eu vou gerar o código aqui. Tá? Pronto. Agora eu tenho meu vetor de interrupções aqui, que nem eu tinha lá no outro projeto. Está aqui o meu vetor de interrupções. E aqui eu tenho meu main que configura pelo menos aqui o clock em 16 MHz. Tá? Ok. Então o que eu vou fazer para começar esse projeto? Eu vou copiar os arquivos do projeto antigo, né? Então eu vou vir aqui, adicionar arquivos, né? Melhor, pessoal, vamos ver se eu tenho o projeto RTOS aqui. RTOS CodeFire não tem. Então só um instante, eu vou copiar os arquivos. Então eu vou aqui onde eu sei que eu tenho meu projeto antigo, que é o RTOS. Eu vou insert aqui e vou aproveitar inclusive o main, provavelmente. Não, o main acho que não. Vou aproveitar o main também. Tá? E vou copiar para onde está esse meu projeto novo aí, que é o driver C, para não ter maiores problemas aqui. Meus documentos, RTOS CodeFire, fontes, joguei os arquivos lá dentro, inclusive espero que não cause nenhum problema aqui, substituir o main. Vou até fechar esse arquivo aqui. Substituir, ok. Vou voltar aqui para o meu projeto. Agora eu já tenho o main aqui, ó, tá? E vou adicionar agora os arquivos que eu copiei lá para dentro. O os.h e o port aqui, né? Então, qual é a primeira coisa, pessoal? Desculpem a batida no prédio. Bom, qual é a primeira coisa aqui? Eu vou apagar todos os comandos em assembly que eu tinha da minha plataforma antiga. Segundo, inclusive, esse aqui. Então, segundo passo. E ao deixar isso aqui vazio, né, provavelmente esse nosso código vai compilar. Eu vou tirar isso aqui tudo.
Bom, pessoal, então, como a gente não tem mais essas macros aqui, mas ainda tem o tipo da CPU. Né? Então, notem que esse aqui é um tipo de uma CPU de 8 bits. Qual é o tipo do C que é garantidamente 32 bits? Porque o inteiro no processador de 16 bits, ele é 16 bits, mas agora o long é sempre 32 bits. Né? Então, o tipo long é usado para ser o tipo de uma CPU de 32 bits. Bom, os protótipos são os mesmos, os macros estão vazios, vamos para o port.c. Né? Então, primeiro passo aqui, pessoal, é tirar toda aquela inicialização de variáveis que ela tinha relação com a CPU antiga. Né? A parte bom de usar o CodeFire na mesma plataforma é que o compilador é o mesmo. Então aqui, interrupt vai funcionar para interrupções como funcionava no HCS 08. O resto é C, essas macros vão ser definidas do ponto H. E o bom desse processador é que ele é de uma linha chamada Flexes, da antiga Freescale, que o core de 8 bits e de 32 bits compartilhavam periféricos. Então o timer tem a mesma configuração. Né? Então, teoricamente, se eu compilar agora esse código, ele já compila. Só reclamou ali dos argumentos, né? Então deu um warning. Né? Provavelmente porque eu não estou usando o argumento. Né? Agora, se eu tivesse colocado aqui task, né? Provavelmente, aí ó, compilou. Né? Compilou, mas não funciona, né, pessoal? O que está faltando aqui? Está faltando eu implementar o port em si. Para eu entender como é que funciona esse port, eu tenho que abrir a apresentação primeiro para se lembrar disso aqui. Que esse processador ele tem do registrador de D0 ao D7 os registradores de dados e do A0 ao A7 os registradores de endereço. Então ele é assimétrico o banco de registradores dele. Outra coisa importante de saber é que o A7 ele é o stack pointer desse processador. Né? O PC aí são endereços de 32 bits, né? E o stack pointer também aponta 32 bits. Esse é um processador de 32 bits. Então a gente está migrando desse aqui para esse aqui que tem muito mais registradores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que me lembrar como que é o stack frame dele de interrupção, que no CodeFire é chamado de exceção. Tá? Então a interrupção no CodeFire é chamada de exceção. Então quando ocorre uma interrupção, a primeira coisa que ele salva é o program counter, né? E depois ele salva o registrador, notem que isso aqui é 4 bytes, né? 32 bits o PC, e mais 32 bits, que é o registrador de status, a informação de qual que é a interrupção que aconteceu, o formato de empilhamento, depois eu falo sobre isso, e um código de erro. Esse código de erro aqui a gente pode ignorar. Né? Então a primeira coisa que ele empilha é o PC e depois o registrador de status, e notem, nada mais. Então nenhum daqueles registradores são empilhados automaticamente pelo CodeFire. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Então a primeira coisa que eu posso ver aqui na instalação da tarefa é que de fato a primeira coisa que eu tenho que botar na pilha é o endereço da tarefa, o PC. Como agora eu estou no registrador de 32 bits, isso aqui é direto, é um valor só, não preciso quebrar em duas operações. A segunda informação é essa aqui. Né? Então, o que é esse formato? Esse é o formato de empilhamento, pessoal, se é o stack pointer menos 8, menos 9, menos 10 ou menos 11. O CodeFire V1 ele é padrão, ele é o original menos 8. Então, esse formato aqui ó, é isso aqui, ó, 0100. Isso forma um 4. O resto eu não preciso definir. E o registrador de status talvez eu tenha que definir. Então, o registrador de status aqui tudo começa com 0, como a gente fez com os outros processadores. O nível de interrupção que eu vou voltar quando eu tiver para uma tarefa é o nível 0. Então, ele tem prioridade de interrupções. Então, eu vou voltar para o nível 0, que é o nível da tarefa. Mas quando eu estou dentro de uma interrupção, eu tenho que estar no nível supervisor. Então, eu tenho que setar esse bitzinho aqui, S, para modo supervisor, para poder conseguir mexer
nos registradores que me permite fazer a troca de contexto, né? Então, notem que quando eu estou numa interrupção, ele já marca que o padrão é 1, né, e o nível de interrupções aqui, né? Até porque quando eu começo numa interrupção de reset, então ele já vai ter essa informação cadastrada aqui. Então, o nível supervisor, ele me entrega o valor 0010. Então, isso aqui é um 2, né, pessoal? Se eu entrar aqui, ó, ele é um 2 aqui. Então, são os bits mais significativos aqui, ó. Então, é 2, 0, 0, 0. E aqui, 0, 0, 0 e o formato que é 4. Então, como é que eu vou montar esse valor aqui? Vou copiar isso aqui. A segunda etapa do preparar a pilha é igualar isso aqui a 0x, o 4 que a gente tinha lá, 3 zeros, o 2 que a gente tinha lá, 3 zeros. Então, eu preparei o registrador de status desse processador e para fazer isso eu tenho que entender o que eu tenho que colocar aqui no stack frame. Bom, comecei a montar, aqui eu já tenho a pilha sem os registradores. Para continuar, pessoal, agora vou salvar aqui, eu preciso ir nas macros, né? E a primeira instrução que eu gosto de procurar aqui é o yield, porque é a interrupção de software do processador, né? Então, esse processador, pessoal, ele tem várias interrupções de software. E elas são chamadas de traps, armadilhas, né? Esse é o nome que eles deram. O pessoal que trabalha com processadores, né, cold fire, né, eles gostam de usar trap, eles gostam de usar esse tipo de nome, né? Então vamos lá. Eu tenho 15 traps no sistema, tá? Só tem 15 interrupções. Eu vou usar a interrupção de software 0. Então essa vai ser o meu yield. Por que eu defini isso aqui, pessoal? Porque uma coisa interessante desse EV é que agora, como esse compilador salva o contexto automaticamente, notem que compilou, salva o contexto automaticamente, provavelmente ele vai querer salvar alguns registradores automaticamente naquela interrupção. Na interrupção, tanto interrupção de software, como interrupção de timer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disparar um yield aqui para descobrir como que ele salva contexto na interrupção. Isso vai ajudar a entender como que eu vou fazer o port. Então, só que para a interrupção funcionar, obviamente, eu tenho que configurar aqui o vetor de interrupção, né? Então, vamos lá. Pode ser aqui mesmo, tá? Então, eu vou só deixar os protótipos das funções aqui. Aqui, ponto e vírgula. Aqui, ponto e vírgula. Então, desculpe um pouco de ruído hoje, pessoal, que os vizinhos resolveram bater e furar hoje. Então, vamos lá. Troca de contexto. Eu disse que eu vou usar a interrupção trap 0, né? Então, eu vou procurar ela aqui. Aqui. Trap 0. E a interrupção de timer eu estou usando a mesma timer overflow que eu usei no outro processador. Ok. Salvo. Vamos compilar isso aqui e vamos testar esse código. Então notem agora que eu tenho outra CPU aqui, ó, pessoal. Então eu vou cair nesse ponto aqui do yield e vou dar um passo. Só um passo, inclusive um passo de assembly. Então notem esse código, pessoal. O que ele faz? Ó? O A7, como eu tinha comentado, é o stack pointer. Então aqui é a pilha do processador. O que ele vai fazer? Ele vai reservar 20 bytes no stack pointer. Então ele pega o endereço do stack pointer, subtrai de 20 e guarda no stack pointer.
Então ele vai deslocar o stack pointer para cima na memória. Né? E depois ele salva, ele faz um movimento de memória do tipo long, que são registradores são do tipo long, de D0 a D2, A0 a 1. Então ele está salvando o registrador D0, D1 e D2, o registrador A0 e A1 e está guardando isso no stack pointer. Então apontado por stack pointer, que é o A7. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? 5 registradores de 32 bits são 20 bytes. Então eu já aprendi a salvar contexto. E outra coisa que eu aprendi é que esse código aqui vai salvar já esse contexto. Né? Então, o que eu imagino, pessoal? Que eu tenho que salvar só o complemento quando eu for trocar o contexto, porque do D0 ao D2 e do A0 ao A1, eu já vou ter salvo automaticamente no meu sistema. Né? Então, essa foi uma dica legal para quem começa a desenvolver sistemas, é que eu consigo entender um pouco do salvamento em contexto e que instruções são usadas, ao simplesmente ver como que o compilador gerou o salvamento em contexto de uma interrupção. Né? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir no port aqui e vou criar uma instalação ou uma configuração de como que eu monto o resto dos registradores no contexto de preparar uma pilha para esse processador. Então, notem, pessoal, que aquela operação, ela fazia o seguinte, ela salvava D0, AD1, AD2, desculpem, A0, A1. Mas o que ele fez primeiro? Ele deslocou a pilha e começou a salvar D0, D1, D2, A0 e A1. Né? Então, o que foi o último a ser salvo? Quem é que está mais embaixo na pilha? É A1. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Para garantir que o meu sistema funciona, eu vou escrever o nome do registrador dentro do registrador quando eu inicializo a tarefa. E daí eu vou saber com essa técnica se eu despachei corretamente a tarefa. Então eu vou fazer aquela ordem inversa. Agora D2, D1, D0. Ok. Então, o que está faltando, pessoal? Está faltando salvar A2 a A6, D3 a D7. Então eu vou salvar da mesma maneira que foi feito aqui, de baixo para cima. Então eu vou salvar o A6. Notem que eu não salvo o A7, porque o A7 é o stack pointer. Eu vou salvar ele de outra forma. Então, A4, A3, A2. Né? Então eu salvei aqui, ó, A2, A6 e A0, A1. Estão todos salvos. Né? E quem mais que falta salvar? Falta salvar D3 a D7. Então eu vou começar de novo com o maior. Eu vou começar com D7, D6, D5, D4 e D3. E com isso eu preparei todo o contexto desse processador, lembrando que o último a gente não subtrai, né, para ficar apontando justamente para essa posição aqui. Então eu preparei já a instalação da minha tarefa. Aqui eu não precisei mudar, porque a gente já fez um código portável em C, eu só precisei mudar a pilha que eu tive que criar para o processador. Né? Como é que eu vou testar se eu caio dentro da tarefa agora? Salvar isso aqui. Eu tenho que conseguir despachar essa tarefa. Né? Então, para despachar essa tarefa, eu tenho que pegar a stk-temp, que nem a gente fez no nosso código antigo, e colocar no stack pointer. É até mais fácil de fazer nesse processador, pessoal. Então, vou fazer que nem eu fiz da outra vez. Eu vou usar uma barra aqui. Vou começar a escrever aqui embaixo. Então, são todas as instruções de assembly. Então, para fazer um movimento de memória, pessoal, nesse processador, eu uso a instrução move. Quem que eu tenho que mover? Eu tenho que mover stk-temp, que é onde eu tenho a pilha da tarefa que eu quero instalar. Para quem que eu vou mover? Para o stack pointer.
A7. Então, esse é o começo do meu dispatcher. Vou levar a barra mais para cá. A barra aqui. Né? Qual que é a segunda parte, pessoal? Tá, então agora eu tenho a pilha virtual da minha tarefa apontar dentro, ou o stack pointer aponta para a pilha virtual da minha tarefa. Então é isso que eu tenho com a primeira instrução. Então agora eu tenho que começar a desempilhar as informações, em software ainda. Né? Então, para isso, eu vou usar aquela mesma instrução que eu vi lá, que é move.l. A princípio, pessoal, move.l e move é a mesma coisa, só estou usando a mesma instrução que eu vi lá. Então eu vou despachar aqui. Eu vou mover de A7, que é a pilha, ou de apontado por A7, que é a pilha, para os registradores D3 a D7 e na mesma nomenclatura, né, pessoal, A2 a A6, exatamente como eu vi lá na interrupção. Tá? De vírgula, vou botar uma barra, vou usar essas barras aqui na mesma. Ok. Próxima instrução de assembly, pessoal. Notem que eu já despachei parte do contexto. Né? Então, para pegar outra parte do contexto, o que eu posso fazer? Eu posso corrigir o stack pointer para isso que eu já fiz o pull, né? Então, que eu estou desempilhando. Então, eu vou usar aquela mesma instrução que eu vi lá, que é o layer. Vou deslocar 40 bytes, que é o que tem aqui dentro desses registradores. A instrução, vou deslocar 40 bytes do stack pointer, né? E vou copiar para o próprio stack pointer. Ok? Então, eu estou reposicionando o meu stack pointer. Okay? Próximo comando, eu vou desempilhar o resto. Quem que é o resto? O que ele já salvou automático. D0 a D2, A0 a 1. E vou corrigir o stack pointer de novo. Então, isso são 20 bytes. Corrigir o stack pointer. Então, para onde que eu devo estar apontando nesse momento, pessoal? Eu já desempilhei o D3 ao D7. Notem que eu empilhei aqui. Ó. Eu empilhei D3 ao D7, A2 ao A6. Depois eu desempilhei D0 ao D2, A0 ao 1. Então, o resto que falta desempilhar é o registrador de status e o PC, que é o endereço da tarefa. Quem que desempilha isso, pessoal? É a instrução de retorno de interrupção. Como eu disse que nesse processador, em vez de exceção, em vez de interrupção, se chama exceção, a instrução é retorna de exceção. E com isso eu termino o meu dispatcher. Tomara que compile. Vamos ver. Então, tive algum problema aqui. Diz que está ilegal o meu Asm Functions. Nem sempre. Vamos ver o que eu fiz de errado. Esse compilador não ajuda muito também. Eu não posso ter nenhum caractere depois dessa barra. Primeira coisa que eu estou conferindo. Vou compilar de novo para ver exatamente qual foi o erro. Ele está reclamando desse D3 a D7 aqui. O move.l ele está reclamando. Vamos ver se eu errei aqui alguma coisa. Eu movi. Desculpa, já sei. É move memória aqui. Lembrando agora qual que era a instrução lá. Essa é a instrução correta. Se vocês voltarem o vídeo lá para a parte da interrupção, vocês vão ver. Pronto, agora compilou. Então, com isso, eu consigo testar se eu despacho a tarefa. Então, vamos agora. Eu vou tirar esse yield. A instalação já está pronta. O que o StartOS faz, pessoal? Ele instala a idle task. Ele executa o scheduler, que vai ser o mesmo scheduler, e faz um dispatcher. E o dispatcher é exatamente o que a gente preparou aqui. Então,
Vamos compilar. Vamos para o teste. Ao final do dispatcher, eu tenho que parar dentro da interrupção da tarefa mais prioritária, que é a tarefa 3. Vamos ver isso acontecer. Instalei a tarefa idle, inicializei o timer, executei o scheduler. E agora eu vou movimentar para o stack pointer aqui. Primeira coisa que faz dentro, notem que está aqui o meu dispatcher, né, é reposicionar o stack pointer. Então, lá, troquei o stack pointer para a posição 8040. Então, vamos lá, address. Então, notem que eu estou aqui, ó, pessoal. Olha ali, ó, o D3, o D4, o D5, o D6, o D7. Né? Eu estou com a pilha pronta, né? O 4020 e depois aqui o PC, ó, que é o endereço da tarefa, 00443C. Então tá ali toda a minha pilha, ó, preparada. Então estou apontando para cá. Né? Então o que vai acontecer com essa instrução aqui? Ó? Ele vai pegar esse ponteiro que está aqui, ó, que a primeira informação é D3, e vai copiar a partir daqui 40 bytes, que é D3 a D7, A2 a A6, e vai preencher os registradores aqui. Então olhem só. Pum. Olha lá, funcionou, D4 dentro do D4, D5 dentro do D5, A6 dentro do A6, perfeito. Agora eu vou corrigir de 40 o stack pointer, vamos lá. Pronto. 40 decimal, né, pessoal? Aqui é hexadecimal. Corrigi o stack pointer, agora eu vou despachar o resto. Vamos lá, D0 preencheu, D1 preencheu, A0 preencheu, A1 preencheu. Vou corrigir de novo o stack pointer. E a última coisa é um retorno de exceção que vai me colocar dentro desse endereço aqui, ó, 0043C, que é o endereço da tarefa 3. Então, acabamos de despachar uma tarefa. Fantástico, né? Obviamente, pessoal, não é tão simples, né? Então, eu conheço as instruções desse processador, mas essa dica aqui do yield, ela é muito interessante porque vocês conseguem ver uma tarefa sendo salva. Né? Desculpa, um contexto sendo salvo. Então notem agora, pessoal, que eu tenho não só que salvar e restaurar o stack pointer, né? Eu também tenho que salvar e restaurar o contexto adicional. Então primeiro eu vou fazer o save stack pointer e o restore stack pointer. Na verdade é bem simples, né, pessoal? É uma instrução. O que eu fiz aqui? Eu fiz um restore stack pointer. Eu copiei este stctemp para o stack pointer. Então eu posso dizer que restore stack pointer é isso aqui. Né? Então eu estou movendo a stctemp para A7. O que seria o save stack pointer? Seria exatamente o contrário. Seria mover o stack pointer para stctemp. Fantástico. Tranquilo, né? Sem maiores dificuldades. Então, o que está faltando aqui, pessoal? Está faltando uma definição que eu vou adicionar, que eu já deveria ter no outro sistema, mas como eu não tinha sistema contexto adicional, eu não fiz. Então eu vou salvar o contexto e eu vou restaurar o contexto, que são as macros que estão faltando. Eu já não fiz um restore context aqui, ó. Eu já fiz, né? Então, o que eu preciso fazer para... O que é o restore context aqui, ó? Eu diria que é isso aqui. Esse aqui é que vai restaurar o contexto adicional. Eu vou usar aqui a mesma distância de barra invertida, dar um enter aqui. Essa parte é o restaurar o contexto adicional, que é D3, D7, A2, A6. Não posso tirar esse ponto e vírgula aqui. Notei que nem precisa dessa aspa pelo jeito. Né? Essa aspa dupla, mas vamos deixar lá. Me parece o padrão. Ok. Então aqui eu estou restaurando D3 a D7, A2 a A6 e corrigindo o stack pointer. O que seria
O salvar o contexto, pessoal, é fazer exatamente o inverso. O salvar o contexto significa reservar 40 bytes de espaço na pilha, né, e mover o inverso aqui, ó. Já vamos entender. Fazer o inverso aqui. Mover o conteúdo desses registradores aqui para o que está apontado por stack pointer. Vamos ver, tomara que isso funcione. Salvar. Tive alguns problemas aí. Vamos ver. Com certeza. Aqui vai barra e aqui não vai. Vamos ver se é só isso. Funcionou. Olhem só, pessoal, né? Parece tão simples, né? Então, eu tenho dispatcher, tenho build, tenho salva, restaura context e tenho salva e restaura stack pointer. Isso é um port. E, associado ao port, eu tenho preparar a pilha, né? Então, notem, pessoal, que ainda falta uma coisa aqui, ó. Quando ocorre a interrupção, eu salvo automaticamente aqui, ou quem salva é o compilador, nesse caso, D0 a D2 e a 0 a 1, e eu tenho que salvar o complemento, né, quando eu estou nas interrupções. Então, isso aqui, ó, eu vou usar antes de salvar o stack pointer. Porque primeiro eu salvo todo o contexto, e depois eu vou salvar o que falta. Então, nos dois pontos aqui. E aonde que eu vou usar o restore context? Então, depois de corrigir o stack pointer para nova tarefa, eu vou usar o restore context, né? Então, em todas as interrupções por enquanto, né? Então, caio na interrupção de software, salvo o contexto complementar, salvo o stack pointer, salvo no TCB. O scheduler decide quem que é a nova tarefa executar. Eu restauro o stack pointer desse cara, restauro o contexto adicional. E aqui esse fecha-chave restaura o que ele salvou no começo, que é o D0, a D2 e a 0 a 1, e despacha a tarefa. Ok? Salvei. Vou dar play. Então, que comportamento eu devo esperar? O mesmo do sistema anterior. Eu devo começar na mais prioritária, que é a tarefa 3, depois ir para 2, depois ir para 1. No tempo 1, eu devo executar a mais prioritária, desculpe, no tempo 10 eu vou executar essa aqui, no tempo 20 essa e essa, no tempo 30 essa e essa. Então, vamos lá. Então, tarefa 3. Algum erro aconteceu aqui. Alguma coisa não funcionou. Vamos pensar o motivo. Essa é a parte não tão divertida. Então eu consegui despachar a primeira tarefa. Lembrei. Esse simulador tem uma coisa um pouco desagradável. E eu não lembro exatamente onde que muda. Deixa eu pensar. Não é preferências. Se eu não me engano, é aqui. Deixa eu ver. Isso aqui. Tem alguma coisa com a inicialização de memória desse processador aí que me causa um problema quando eu estou trabalhando com troca de contexto. Vamos ver agora se vai. Vamos botar os breakpoints de novo. Tarefa 3, tarefa 2, tarefa 1. Perfeito. Agora, depois de 10 milli, então eu tenho que adicionar aqui o OS time, se não me engano, a nossa variável do sistema. Em 10 milli ele executa essa tarefa aqui de novo. Então executou.
ou não. Não ocorreu interrupção de tempo, pelo jeito. Então vamos ver aqui se está ocorrendo interrupção de tempo. Ela fica no port. Vamos ver se ela está acontecendo. Pelo jeito ele não compilou essa interrupção aqui. Vamos descobrir por quê. Ela está aqui. Ah, eu usei o mesmo switch context, olha só. Vocês devem ter visto isso no vídeo e eu nem percebi. Na interrupção de tempo eu uso a interrupção de troca de contexto. Mas desculpa, é de timer, né? Ok. Então esse foi o erro. Vamos lá. Simulação de novo. Breakpoint. 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 Vamos lá. Tarefa 3, 2, 1. Quando chega em 10, tarefa 1. Quando chega em 20, tarefa 2 e tarefa 1. Quando chegar em 30, tarefa 3, tarefa 1. Então o sistema está funcionando exatamente igual ele funcionava no outro processador. Então, essa é a grande vantagem de utilizar um sistema operacional, pessoal. É que eu posso trocar o processador e se eu tiver o port, o meu código vai funcionar igual no outro processador. Vamos reiniciar aqui, só para ver uma troca de contexto acontecer. Então eu vou cair na primeira tarefa. Então vamos tentar ver todo o procedimento. Eu entrei no delay. Aqui eu guardei o timeout para voltar a executar. Eu não estou mais pronto e eu chamo o yield. Então notem onde é que está o meu stack pointer. Quando eu chamar essa interrupção de software, eu vou usar paste assembly. Pum! Eu estava na posição address. Eu estava no 800070. Então o que ele salvou ali, ó, pessoal? O PC, o meu PC que é 798, e o registrador de status. Qual que é o próximo passo? Ele vai alocar espaço na pilha e vai salvar de 0 a D2 a 0 a 1. Notem agora que com valores ali. Pum. Então lá, ó, o 2 do D1 está ali, ó. O 28 do D0 está lá. O conteúdo de A1 ainda é A1, ó. Já o conteúdo de A0 mudou ali, ó. Agora eu vou alocar os outros 40 bytes no stack pointer, vai mudar ali, ó. Pum. E vou salvar o contexto complementar. Pum. Então salvou lá. Então aqui acabou a pilha ou o contexto desse processador. Então eu vou guardar o stack pointer em temp aqui, ó. Agora eu venho para o C aqui. Vou guardar essa informação no TCB, vou rodar o escalador e vou começar, ó, restore stack pointer, vai trocar o stack pointer. Pum. Agora eu estou com o stack pointer em outra tarefa. Address 0x 240. Acho que errei só um pouco, é 0x 240. Está aqui a outra pilha do outro processador. Então, vou correr aqui, ó. Vou pegar, restaurar D3 a D7. Então, olha, pum. Restaurou lá o D7 que já tinha substituído. Vou deslocar 40 bytes, vou restaurar D0 a D2 a 0 a 1. Uma nova tarefa vai ser despachada, corrijo os 20 bytes. Agora eu estou posicionado aqui para despachar o PC para 426. Ó, pum. 426 é o endereço da tarefa 2. Está despachado. Então, com isso eu mostrei para vocês um processo de salvar o contexto. Então, se salvaram todos os registradores da tarefa anterior na pilha da tarefa anterior, e só o stack pointer dela vai para o TCB. O escanulador trocou quem é o stack pointer para trocar de tarefa, foi despachado os dados da nova tarefa e entrou essa tarefa. Quando elas são interrompidas e vão voltando a executar, o contexto aqui vai mudando, né, pessoal? Que quando mudar os registradores, muda o que vai sendo salvado na pilha. E assim o meu sistema está funcionando nesse processador como ele funcionava no outro processador. Até notei que eu tirei aqui. Então, o caso que as 3 tarefas executam de novo,
é o caso do tempo 60, se não me engano, que tem múltiplo de todos. Ó. Quando o tempo for 60, pum, ó, executa a tarefa 3 primeiro, tarefa 2 e a tarefa 1, todas elas no tempo 60. Né? Então temos aí o nosso primeiro porte, pessoal, que foi basicamente preparar a pilha da tarefa e descobrir como gerar a interrupção de software nesse processador e como salvar e restaurar contexto, além de mudar o tipo do processador. Então vejam um código, tudo que depender do sistema se mantém, só o que foi modificado foi o porte. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.